Então, pessoal, tem uma história que eu ouço desde pequenininho, beleza? Eu vou compartilhar com vocês só para ver se você já ouviu essa história. Que a igreja é um hospital onde as pessoas vêm e elas são curadas. Eu digo que metade desse negócio eu acredito, que é assim, a igreja cura as pessoas, que viver juntos abençoa, é verdade. Mas a igreja não é um hospital. A igreja é uma família que a gente faz tudo junto. A gente compartilha, a gente dá o coração, a gente serve, a gente cura, a gente é curado. Isso é ser igreja. Mas talvez nesse início de conversa você já pode dizer, mas eu não concordo com você. Não tem problema. Você pode não concordar comigo. O que não dá para você ficar contra é contra a Bíblia, né? Então por isso que a gente vai para ela, que é o lugar mais seguro para a gente conversar. Porque esse lugar de opinião, você vai ter a sua opinião, eu vou ter a minha, e a gente vai ficar brigando por opinião. Mas a gente não vai brigar por nada, porque a gente vai para a Bíblia e ver o que ela tem para nos dizer. Lucas capítulo 4, versículos 38 e 39. Diz o seguinte: Jesus saiu da sinagoga e foi à casa de Simão. A sogra de Simão estava com febre alta e pediram a Jesus que fizesse algo por ela. Estando ele em pé, junto dela, inclinou-se e repreendeu a febre que a deixou. Ela se levantou imediatamente e passou a servi-los. Essa história é muito interessante e eu sou fascinado por ela. Jesus estava num dia normal. Foi no sábado, na sinagoga, trocou ideia com o pessoal, viu os seus amigos lá em Cafarnaum, trocando ideia. E aí, quando ele estava saindo da sinagoga, quando hoje em dia, se você vai lá nas ruínas de Cafarnaum, você vai ver que provavelmente a sinagoga que Jesus frequentava era muito próxima da casa de Pedro. Então ele saiu da sinagoga e estava indo na direção da casa de Pedro. E quando chega na casa de Pedro, a sogra dele estava doente. Quando as pessoas clamam a Jesus que fizesse algo, Jesus é desses, ele vê alguém necessitado e vai na direção das pessoas. Não, ele não vai na direção das pessoas para aquilo que elas querem que ele faça. Ele vai na direção das pessoas para aquilo que ele realmente acha que tem que fazer, aquilo que vai de fato abençoar aquela pessoa. Então ele foi e repreendeu a doença da sogra de Pedro. Quando isso acontece, à medida que a sogra de Pedro é curada, o que acontece? Você lembra do texto? Ela imediatamente se levanta e começa a servir. Igreja é esse lugar onde, como família, nós servimos uns aos outros. No serviço tem cura, no serviço há perdão, no serviço há bênção. O serviço tem tudo a ver com o desejo de Jesus para aqueles que se dizem seus seguidores. Então, a minha afirmação para você sobre esse lugar é que a igreja não é um hospital. Mas sim a igreja é uma família onde cada pessoa tem uma função e que quando ela exerce a sua função exatamente como na minha família, no meu casamento, com os meus filhos, à medida que nós exercemos a nossa função dentro do corpo de Cristo, dentro da igreja, as pessoas são curadas. É no exercer da função de cada indivíduo dentro da família que a cura chega. Cada um tem o seu dom, cada um tem a sua habilidade, e à medida que a gente vai andando, desfrutando da presença de Deus, convivendo com os nossos irmãos, eu dou para ele daquilo que eu estou cheio e ele dá para mim daquilo que ele está cheio. Eu sirvo a este irmão ou irmã, qualquer um que esteja à minha volta, ao meu alcance, eu sirvo com o que eu tenho, com o que eu sou, e este irmão também passa a me servir. Nesse processo tem tanta coisa boa acontecendo.
que a gente para de se olhar com indiferença. Nós somos iguais, nós somos importantes, nós somos membros de uma mesma família, nós fazemos parte de um mesmo corpo. Eu sou um braço, você é uma perna, um é orelha, outro é olho. Todos estes são importantes. Por que eu digo que a igreja não é um hospital? Porque quando as pessoas dizem que a igreja é um hospital, é nessa ideia egoísta de que as pessoas chegam nesse ambiente e quando elas falam igreja é muitas vezes um lugar de culto, de celebração, e igreja não é isso, igreja é muito mais do que isso. As pessoas vão para a igreja, entre aspas, pelo amor de Deus, por favor, a igreja é maior, de novo, a igreja é maior do que uma celebração. Elas vão para receber algo. Só que a igreja não é um lugar que eu recebo. A igreja é um lugar que eu partilho, que eu dou, que eu oferto. E nesse processo de partilha, porque eu partilho, eu recebo. Porque no reino de Deus é melhor dar do que receber. Aquele que dá, recebe. Percebe a lógica do reino de Deus, que é muito diferente da lógica capitalista do mundo que nós vivemos. A igreja não é um hospital onde nós vamos para receber alguma coisa, para que quando a gente chegue lá, a gente sente e receba um alívio. Mesmo que na relação com a igreja, com os crentes que formam a igreja, você recebe, você é satisfeito por causa da presença de Deus, que aquele crente manifesta sobre você. Esse lugar manifesta a glória, e manifestando a glória nós somos transformados. Não é uma visão de que eu chego para receber alguma coisa. A igreja não é um hospital onde eu vou para ser curado. A igreja é um lugar onde, como família, cuidamos, servimos e, claro, nos curamos uns aos outros, exercendo cada um a sua função. Jesus, ele cura as pessoas e a melhor resposta diante da cura que as pessoas recebem é servir o outro. Percebe que a sogra de Pedro, imediatamente, assim que ela foi curada, ela se levantou e não se levantou para ficar lá sentada na roda para poder desfrutar da presença de Deus. Não, ela enxergava valor no que ela recebeu de Deus através da cura de Jesus e por causa disso ela passou a servir às mesas. Porque ela foi curada, ela passou a servir. Servir a quem? Não só a Jesus, mas as pessoas que estavam lá com ele. Serviu a todos. A resposta do curado, a resposta de quem vive no ambiente saudável da igreja é o serviço. Jesus ensina que a partir do momento em que nós nos relacionamos com ele, passamos então a viver exatamente como ele viveu, imitar a Jesus. E o que mais Jesus fez foi servir as pessoas em nome da missão. Ele tinha uma missão e, servindo as pessoas, ele pregou o evangelho. Ele anunciou o reino de Deus como um servo amado. Aquele que era o rei esvaziou-se da sua glória, tomou a forma de servo para viver entre nós, para que ele fosse o exemplo de como nós devemos viver juntos, igreja, cristianismo. Não estamos aqui para ser servidos, estamos aqui para servir. Não estamos aqui para desfrutar do dom do outro, estamos aqui para partilhar dos nossos. Os que são curados e não voltam, como a gente já tem histórias na Bíblia, como aqueles leprosos, só um voltou, os outros não. Então, os que são curados e não voltam, eles são ingratos. Os que são curados e não curam são egoístas. Mas os que são curados e curam servindo, destes é formada a igreja de Cristo. Viva família, não viva hospital. Viva um grupo de pessoas que se servem mutuamente
E nesse lugar tem cura, manifestação da presença de Deus, libertação, favor de Deus. O meu desejo é que você seja muito abençoado por esse ambiente familiar da igreja. A igreja local, o corpo de Cristo. Você precisa fazer parte de uma, porque certamente isso vai transformar a sua vida. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se ele edificou você, não só dê o like, não só curta, não só fala para mim o que é as suas impressões aí nos comentários, mas também manda para os seus amigos, manda para os seus líderes da igreja, manda para as pessoas que você mais ama, que você deseja viver igreja desse jeito. Que Deus te abençoe. Até a próxima.